quero ser semelhante ao leão de Judá. Ser semelhante ao novilho, ser semelhante ao novilho, aprendendo a servir e amar. Aleluia. Ser semelhante ao homem, imagem perfeita do Pai. Ser semelhante à águia, viver nas alturas do céu. Ser sacerdote do trono da graça. Ser santuário vivente do Deus verdadeiro, semelhante a Jesus, adorando ao Rei, adorando ao Rei dos Reis, celebrando o Criador, declarando glória, declarando glória, Santo, 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 Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? A gente está aqui mais um domingo celebrando a Deus. Quero perguntar a você se você tem conseguido participar das nossas devocionais, se você tem conseguido acessar toda segunda-feira, a partir das 8 da manhã, as nossas devocionais estão disponíveis no nosso canal do YouTube, que você já conhece, né? youtube.com/Igreja Batista de Abolição, minúsculo, sem acento, sem cedilha. Você consegue toda segunda-feira, ou seja, amanhã, estará disponível mais uma devocional. E é a última devocional sobre a vida cristã. Quero, então, convidar você, se você ainda não estava conseguindo participar, participe dessas nossas devocionais, elas estão sendo muito bênçãos. Espero que o culto de hoje seja agradável ao nosso Senhor, que você possa prestar o culto que a Ele é devido, junto com a sua família, com a sua casa, que o seu lar seja edificado. Na ministração de hoje nós temos um convidado muito especial, e eu tenho certeza que você vai ser abençoado, sua vida vai ser edificada, nós vamos cantar, nós vamos orar, e tudo isso nós fazemos em nome do Senhor. E eu quero convidá-lo a essa oração inicial, pedindo que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Ele abençoe o seu lar, que Ele abençoe seus negócios, que em tudo você possa ir bem. Vamos orar agradecendo a Deus por esse primeiro momento de culto? Senhor Deus, estamos mais uma vez na Tua casa e os Teus filhos estão em suas casas, mas pedindo que o Senhor possa abençoá-los, possa falar com cada um deles de forma especial. Ó Deus, entendemos que o domingo é o Teu dia, um dia separado para Te exaltarmos. Não que os outros não sejam, mas nos prepararmos para celebrar ao Senhor no domingo de manhã ou à noite é algo mais que especial. É aquele momento que a gente reserva mesmo para ouvirmos Sua voz, para falarmos contigo, para aprendermos mais. Então eu peço que o Senhor possa estar abençoando cada lar, que a minha voz chega nesse momento, que o vídeo chega nesse momento, que o Senhor possa estar nos dando uma celebração a Deus que verdadeiramente exulte o Teu nome e edifique as nossas vidas. Fica com cada um aqui, abençoa-nos nessa oportunidade mais uma vez. É isso que eu oro, não porque eu seja merecedor, mas com o perdão dos meus pecados. E em nome de Jesus. Amém e amém. A gente quer
ler com você o texto de 1 Pedro 2,9, na Nova Versão Internacional, que diz assim: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Estávamos nas trevas, nosso destino era a morte, estávamos presos no lamaçal do pecado, mas Deus, ao enviar Jesus Cristo, nos tira desse lamaçal e nos conduz de novo para o seu santo caminho, e um dia nós estaremos com ele nos céus. Enquanto isso não acontece, consagremos nossas vidas ao Senhor. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. Cante junto com os nossos amados irmãos do Ministério de Louvor. Louve a Deus, abra a sua boca e exalte o Todo-Poderoso. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há.
Muito bem, depois de cantarmos, você já sabe, a gente consagra ao Senhor tudo que temos e tudo que somos. E essa consagração tem a ver com finanças, tem a ver com aquilo que eu ganho, que o Senhor me dá, mas tem muito mais a ver com a minha própria vida, a sua própria vida, as nossas vidas no altar de Deus. Então, nessa manhã, vamos consagrar as nossas vidas ao Todo-Poderoso? Acabamos de cantar, né? O Rei dos Reis consagro tudo que sou. Então, consagre tudo que você tem, tudo que você é, todo o seu ser, e tenha certeza que a sua vida, aquela motivação que vem do interior será muito maior e muito melhor. Vamos juntos orar, agradecendo. Se você ainda não fez seu dízimo, a sua oferta, está passando aí na tela, né, o número da nossa conta, a agência, o banco. Faça a transferência, faça o depósito, não deixe, né, essa oportunidade de trazer bênção sobre a sua própria vida passar. Talvez esteja um pouquinho mais apertado financeiramente. É claro, se você não está trabalhando, por favor, não fica preocupado, não precisa dizimar, ofertar. Apenas confie, né? Continue confiando. Tanto aqueles que trabalham, aqueles que não estão trabalhando, continue exercendo a sua confiança, a sua fé, que Deus vai tomar conta de todas as coisas para você. Ele não nos deixa faltar nada. Então vamos orar, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de consagrarmos bens e vidas. Deus, obrigado, obrigado e obrigado. Na nossa boca há um sentimento de gratidão pelo teu cuidado. Sim, Deus, tem sido difícil essa quarentena. Às vezes, a gente estava acostumado com ganhar um valor e não estamos ganhando esse valor, o nosso salário foi reduzido de alguma forma, mas Deus, a gente quer continuar a acreditar que o Senhor está cuidando de nós e vai continuar cuidando de nós e nada vai nos faltar porque é uma promessa tua. Abençoa, Deus, cada lar, abençoa cada despensa. Ó Deus, se há falta de algum mantimento, que o Senhor providencie e que nós sejamos usados para providenciar isso também. Fica conosco. Abençoa-nos, Pai. É isso que eu oro, em nome de Jesus. Amém. E depois de nós dedicarmos as nossas vidas ao Senhor, nada melhor do que a gente dar um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo do horário que você esteja vendo esse vídeo, para aquele nosso amado irmão, aquela nossa amada irmã, que você já não vê há algum tempo, talvez aquele irmão e irmã que esteja fazendo aniversário nessa semana. Você tem muitas formas de entrar em comunhão, mesmo à distância. Bom seria se estivéssemos, né, com tudo normalizado, mas enquanto não temos, você pode enviar aí um beijo, um abraço para alguém querido, querida, e tenho certeza que fará muito bem a esse irmão e a essa irmã. Não existe nada melhor do que estar diante de Deus. Pode o mundo se abalar, segura estou em ti. Tudo foi criado por ti. Nós também
existe nada melhor do que estar diante de Deus. Pode o mundo se abalar, seguro estou em ti. Tudo foi criado por ti. Nós também, pra teu louvor, quero sempre te exaltar, pois és fiel a mim, tu és fiel a mim. Bom é estar te servindo com compromisso contigo. Nada vai nos separar do seu amor, Jesus. Bom é estar te servindo com compromisso contigo. Nada vai nos separar do seu amor, Jesus. Olá, irmãos da Igreja Batista da Abolição. Muito bom estar com vocês nessa manhã. Agradeço a Deus pela vida de vocês e peço ao Senhor que Ele possa cuidar de você e da sua família e te dê sabedoria nesse tempo que nós estamos vivendo. Obrigado por amarem a obra missionária. Que Deus nos ensine nesse momento a fazer missões além daquilo que nós fazemos, né? Que quando voltarmos, possamos voltar a fazer tudo o que fazíamos. Mas se nesse tempo nós não estamos conseguindo fazer aquilo que fazíamos, eu peço ao Senhor que Ele te dê sabedoria, que me dê sabedoria, para que encontremos formas de continuar a nossa prática missionária. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Olá, irmãos. Espero que quando essa mensagem chegar até vós, vocês possam estar em saúde, felizes, que nessa oportunidade nós possamos buscar ao Senhor e, através da sua palavra, entender o que Ele quer para nós nesse tempo. Nós vamos estudar hoje o texto de Marcos 16. Gostaria de trabalhar 3 perspectivas com vocês através desse texto que me chamou muita atenção. São as perspectivas da fé, do milagre e da prática, né? Como é que esse texto trabalha essas 3 características de uma vida cristã, né? Vamos tentar trabalhar isso a partir de características de uma vida cristã. A fé, o milagre e a prática. Tá? Pega a sua Bíblia aí, vamos ler Marcos, capítulo 16. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despertar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidos e atemorizados. Ele, porém, lhe disse: não vos atemorizeis. Buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo. Nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado,
de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-la àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por eles, não acreditaram. Depois disso, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam no caminho para campo. Indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a estes 2, eles não deram crédito. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que os tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de ter-lhe falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E ele, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Vamos orar? Deus, quero te agradecer por esse tempo que nós vamos ter para refletir sobre a tua palavra. Por favor, enche-nos da tua fé, ó Pai. Nos permita ver os teus milagres, mas que isso não nos cause a inércia, mas nos permita termos forças e que seja o combustível para que possamos praticar aquilo que o Senhor deseja. Esteja conosco, Pai. Molde o nosso caráter, por favor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, é muito bom estar falando aqui com vocês. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, independente das circunstâncias que nós vivamos, independente do período pandêmico que nós vivamos, independente das circunstâncias que às vezes tentam nos limitar, né? Como a gente leu aqui no texto, nem o sepulcro foi capaz de segurar o nosso Senhor Jesus Cristo, e não vai ser o período que nós vivemos que vai fazer com que o nosso Senhor fique preso numa caixinha de informações ou desinformações, ou numa caixinha de divagações que nem sempre são orientadas por ele. Esse tempo é um tempo muito difícil, né, meus irmãos? Como vocês estão acompanhando, acredito eu, muitos óbitos no nosso país, muitos óbitos no mundo, particularmente na nossa família nós tivemos essa situação, uma situação difícil, uma situação triste, uma situação que às vezes nos deixa preocupados, né, tensos, alguns com debilidade na emoção, outros que se recuperaram também acabam tendo dificuldades porque sentiram no seu próprio corpo o peso da doença e como isso faz mal. Vivemos tempos difíceis e eu não quero, através dessa palavra, minimizar o tempo que você está vivendo. Cada um tem as suas lutas, cada um tem suas dificuldades, cada um reage às lutas dos dias a dias de forma diferente, né? Isso não é uma regra, não é porque eu reagi de uma forma que a minha esposa reagiu da mesma forma. Todos nós estamos reagindo de forma diferente, porque acredito eu que quase ninguém ou ninguém esperava que isso viesse a acontecer dessa forma, que nos imobilizasse de uma forma tão agressiva, né? Como vocês sabem, a obra missionária faz parte da minha vida cristã e quantos projetos nós tivemos que parar, quantas ações nós tivemos que quase que acabar, porque, infelizmente, esse vírus, essa ação invisível, fez com que as nossas práticas fossem limitadas. A gente vive momentos muito difíceis mesmo, né? Assim, momentos que nos causam preocupações, momentos que nos fazem saber se devemos planejar. Eu tinha planejado o ano de 2020 todo, e quem me conhece sabe que eu amo planejar, que eu gosto de pensar aquilo que vai dar errado, os riscos de um projeto, para a igreja, para a vida pessoal, para a família. Eu amo planejamento, né? É uma questão minha de querer tentar prever aquilo que vai dar errado ou não, seja em qual esfera da sociedade for, seja na esfera pessoal, profissional, ministerial, missionária, seja no que for, eu gosto de prever as coisas e mesmo que elas não deem errado, eu encontro até uma satisfação
na tentativa de ver algo que possa dar errado para que eu possa já me preparar para o erro, né? Para que eu me prepare para a dificuldade, para que eu possa reagir à dificuldade. Mas nem a pessoa mais atenta ou metódica nessa perspectiva de planejamento podia prever o que a gente está vivendo. Sabe, irmãos, lendo esse texto de Marcos 16, isso vem muito confrontar isso tudo que eu estou falando com vocês. Porque, de alguma forma, as pessoas elas que andavam próximas de Jesus esperavam que as coisas poderiam ter acontecido de forma diferente, né? O sacrifício dele na cruz, ele ser enterrado, colocado dentro daquele espaço, né? Com aquela pedra gigante, como as mulheres vão falar que é uma pedra difícil de remover, né? Eu imagino que os seus discípulos, vendo tantos milagres que Jesus tinha realizado, poderiam estar esperando algo além daquilo. Então foi um momento de muita tristeza, um momento de luto, né? Quem passou por um momento de luto agora, nesse período da pandemia, sabe como isso é complicado. E aquele luto coletivo, aquele luto daquelas pessoas que acompanhavam Jesus, imagina o tempo difícil que eles estavam passando, imagina o tempo difícil que eles estavam divagando entre eles, mas por que isso aconteceu? Por que isso aconteceria dessa forma? Por que assim? Quantas perguntas, né? Quantas perguntas eu fiz pelo falecimento desse nosso parente? Por que uma pessoa tão saudável, né, na quinta-feira fica doente, na sexta-feira vem a falecer, no sábado a gente tem que enterrar e não pode nem estar presente o número de pessoas que gostariam de se despedir porque tem o risco da contaminação. Olha que coisa terrível, né? Como é que esse luto mexe com a gente. E quando eu pensava sobre essa questão da maturidade cristã e da formação do caráter cristão para tentar compreender as demandas desse tempo, sempre me vem aquele texto de Romanos 8:28 na cabeça, né? Que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e agem conforme o seu propósito. Né? Eu amo a Deus, mas como que essa circunstância vai cooperar para o meu bem? Né? Essa é uma pergunta que, apesar do ministério, apesar do pastoreio, apesar de mais de 16 anos de campo ministerial, de missões, dos 12 anos pastoreando, apesar disso tudo, essas perguntas ainda vêm na minha cabeça. Eu sou ser humano, eu tenho divagações, eu tenho perguntas, eu tenho dúvidas, mas a única coisa que eu não duvido é que eu amo a Deus e que, apesar das circunstâncias, eu tenho certeza que Ele permanece com o controle da história. Da mesma forma que Ele controlou a história a partir da palavra de Deus, a partir da Bíblia, da formação do cânon, Ele também controla os dias de hoje. Eu queria que você, nesses breves minutos que nós teremos de reflexão, que você pensasse em 3 palavras a partir do texto de Marcos 16 para esse tempo, para a questão da nossa maturidade enquanto servo teu. As 3 palavras são fé, milagre e prática. Eu queria que você pensasse nessas 3 expressões, fé, milagre e prática. Vamos lá, a primeira parte que eu queria pensar sobre fé é do verso 1 ao verso 4. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar o sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Olha que interessante, sobre fé. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Sabe, elas tinham um objetivo, que era lá honrar o seu Senhor, elas tinham o objetivo de tratar bem o corpo do seu Senhor, mas tinham um impeditivo naquele local, que era, elas não tinham condições de remover a pedra do túmulo. Só que isso não impediu que aquelas mulheres fossem fazer aquilo que tinha que ser feito. Eu queria pensar na fé a partir dessa perspectiva. Né? A nossa maturidade cristã, o nosso caráter cristão, a vida cristã é constituída quase que 100% de fé. É claro que nós temos lógica, claro que nós temos razão, claro que o nosso cognitivo influencia nas nossas decisões, mas a partir do momento que nós nos relacionamos com Cristo, tem coisas que nós fazemos simplesmente por fé. Aquelas mulheres iriam tentar adorar o seu Senhor, cuidando dele, mas existia um impeditivo que poderia ter feito com que elas ficassem em casa. Teria um impeditivo que poderia fazer com que elas desistissem de adorar ao seu Senhor, de honrar o seu Senhor. Mas aquela pedra não foi
suficientemente capaz de diminuir o desejo daquelas mulheres de ir fazer aquilo que tinha que ser feito ao seu Senhor. Entenda bem, eu não estou falando aqui sobre presencialidade em culto cristão, não estou falando nada disso, não é essa a minha perspectiva aqui com você. Eu quero falar sobre a sua vida cristã. O que te impede de fazer aquilo que Deus mandou você fazer? Né? Será que a pedra é muito grande? E às vezes essa pedra, a gente se pergunta, será que eu tenho condições de remover essa pedra? Será que eu tenho condições de agir dessa forma? Será que eu tenho condições? Será que eu tenho conteúdo para pregar o evangelho para outra pessoa? Será que eu tenho experiência prática para evangelizar alguém? É a tentativa de falar que só alguém que usou drogas pode falar de Jesus para outra pessoa que usou drogas por causa da sua experiência. É a tentativa de rotular que uma pessoa que já teve uma experiência ruim em alguma área da vida, ela é mais capaz de falar dessa experiência ruim com outra pessoa. Não. Sabe por quê? Porque não é a sua experiência que vai fazer com que a vida de outras pessoas mudem, mas é a palavra de Deus. A gente precisa voltar a acreditar naquilo que a gente prega para as pessoas, que Deus é suficientemente capaz de fazer aquilo que eu não consigo fazer. Aquelas mulheres sabiam que elas não tinham condições de remover aquela pedra, mas mesmo assim elas foram até o túmulo. E elas só conseguiram ver, a segunda palavra, elas só conseguiram experimentar o milagre, perceber o milagre e vivenciar o milagre, porque os obstáculos da vida não fizeram com que elas parassem de fazer aquilo que elas entendiam ser correto para adorar ao Senhor. Quando elas chegam no local, a pedra já estava removida, mesmo ela sendo muito grande. E quando ela entra no túmulo, elas veem um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes diz: não vos atemorizeis, buscai Jesus o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui, vede o lugar onde tinha posto, mas ide dizer a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Aquelas mulheres se manteram firmes no propósito de fazer aquilo que elas entendiam que deveria ser feito, que era honrar o seu Senhor. Elas chegam no sepulcro, a pedra foi removida, o milagre se estabeleceu, o seu Senhor ressuscitou e um anjo, um jovem, no formato de anjo, vai lá e fala para elas: por que vocês estão aqui? Ele ressuscitou, vá, conte para os discípulos, conte para Pedro que ele vai encontrar com eles. Elas só experimentaram o milagre porque elas perceberam que nada era suficientemente capaz de impedir o milagre de Deus na vida delas. Elas perceberam que elas tinham uma missão, elas perceberam que elas queriam cuidar daquele corpo que foi humilhado pelas pessoas. Elas perceberam que elas queriam honrar no último momento com perfumes, com cuidados, mas quando elas chegam naquele local, aquele corpo não está lá. Elas vão com um sentimento de luto, de tristeza, de última despedida, mas a ressurreição de Jesus disse para ela: a morte não me venceu. A morte não impediu que os planos fossem cumpridos. A morte não foi suficientemente capaz de impedir a missão de Jesus, o Cristo. As pedras que tentavam interferir na relação daquelas mulheres com o milagre de Jesus não foram removidas pelas mulheres, não foram removidas por homens, não foram removidas por ninguém que fosse humanamente capaz. Para que nós possamos, com os olhos da fé, experimentar os milagres de Deus, nós precisamos compreender que é o Senhor que remove os obstáculos. É o Senhor que nos proporciona a oportunidade de experimentar o milagre. O milagre não vem porque eu sou uma pessoa mais capaz ou menos capaz. O milagre, ele está acontecendo e nós só conseguimos perceber se com os olhos da fé fizermos aquilo que o nosso Senhor nos mandou.
perseguir o nosso Senhor, ir atrás do nosso Senhor, buscar o nosso Senhor, buscar enquanto a gente pode achar, tentar honrá-lo com todas as nossas forças, independente dos obstáculos. Quando nós agimos através da fé, nós podemos experimentar o milagre de Deus. A maturidade cristã, o caráter cristão é formado a partir da fé, que nos proporciona olhos, né? A cosmovisão cristã, olhar o mundo com as lentes de Deus. Quando olhamos o mundo com as lentes de Deus, nós podemos perceber o milagre. Mas a terceira característica de uma vida cristã não é só a fé, não é só o milagre, mas é um mix. A fé é o milagre porque eu tive fé, porque eu percebi o milagre e agora eu quero praticar o milagre. Eu vou por todo mundo pregando o Evangelho. Vamos pular lá para o verso 14 do capítulo 16. Finalmente apareceu Jesus aos 11 quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade, porque eles ouviram, mas eles não estavam acreditando, e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Isso é um tripé, gente. A fé, o milagre e a prática. Se com os olhos da fé eu creio que o Senhor pode fazer algo incrível, eu vou perceber esse milagre nas pequenas coisas, mas eu não vou estar satisfeito só em crer e em perceber. Eu quero compartilhar, eu quero praticar. A vida cristã se dá a partir da fé, da experiência com milagres, mas da prática, do compartilhar do Evangelho com outras pessoas. Porque quando nós vamos por todo mundo pregando o Evangelho, o Senhor realmente nos enche do seu Espírito. Uma coisa que me chama muita atenção no livro de Atos é que toda vez que aparece e o Senhor os encheu do Espírito Santo, sabe o que as pessoas faziam? Elas pregavam o Cristo que venceu a morte, elas pregavam as boas novas. Se você pegar e fizer um estudo sobre o livro de Atos, toda vez, e foram cheios do Espírito Santo, eles foram lá e pregavam. Sabe por quê? Porque às vezes a gente fica tão preocupado em poderes espirituais, em ações espirituais que são importantes, porque a Bíblia fala que a gente vai falar em novas línguas, a Bíblia fala que a gente vai pegar na cauda da serpente, que a gente vai orar pelas pessoas, as pessoas vão ser curadas, vamos beber coisas mortíferas e não morreremos. A Bíblia fala disso tudo, mas eu percebo que isso tudo só acontece quando eu tenho fé, quando eu experimento o milagre e quando eu pratico, quando eu prego o Evangelho, quando eu vou por todo mundo falando de Jesus para as pessoas e falando dos milagres que ele pode realizar, falando que ele ressuscitou, que ele venceu a morte, que ele foi maior do que qualquer ação humana, que apesar do pecado das pessoas, apesar da minha desobediência enquanto indivíduo, Jesus ele se manteve fiel à sua obra missionária, que era salvar e buscar aquele que se havia perdido. Lucas 19:10, que vai falar sobre isso. De alguma forma, a missão vinda do Senhor também é para que nós continuemos pregando o Evangelho por todo mundo, para que aqueles que estão perdidos sejam salvos. Sabe, a vida parece que ela permite que a gente consiga encontrar sentido nas calamidades. Quando o negócio fica tenso, parece que a gente percebe o quão fraco nós somos e quão importante nós nos submetermos àquele que tem todo o poder e toda a força. Minha palavra para você hoje é: persiga isso. Tenha fé. Persiga ter fé, apesar das pedras que tentam nos impedir e nos separar do nosso relacionamento com o Senhor. Porque tendo fé, eu vou conseguir perceber os milagres através das lentes de Deus. Não serão os meus olhos que vão perceber, mas a visão de Deus vai me permitir perceber os milagres. Mas não só ter fé e perceber os milagres, ou experimentar os milagres, mas também praticar, ir por todo mundo, compartilhando a vida que Jesus tem para oferecer para as pessoas. Isso traz sentido para a nossa vida, isso traz sentido para as outras pessoas.
As nossas experiências nunca serão maiores do que o poder de Deus para as pessoas. Mas Deus, em alguns momentos, pode usar as nossas vidas para que outras pessoas passem a encontrar sentido. Eu gosto muito de repetir esse verso, que na minha formatura foi citado pelo pregador, Atos 13:36. E Davi serviu ao propósito de Deus na sua geração e adormeceu. Como ele serviu ao propósito de Deus? Tendo fé, experimentando os milagres e praticando. Como os discípulos de Jesus experimentaram a participação na obra de Deus através da fé, experimentando milagres e praticando, compartilhando. Meu irmão, a vida cristã, ela não é reduzida a isso. Mas se eu fosse propor uma progressão pedagógica para que consigamos ter uma vida cristã, a minha proposta para você hoje seria: busque ter fé, acreditar nele, independente das circunstâncias. Tente perceber os milagres, porque se você acredita nele, independente das circunstâncias, você vai ver pequenas coisas como o milagre de Deus, como acordar toda manhã e suas misericórdias se renovarem sobre nós. Mas se você foi contemplado pela fé e pela experimentação do milagre, não deixe de praticar, porque existem muitas pessoas que ainda precisam entregar a sua vida para Jesus. Viva uma vida cristã, de fé, de milagres e de prática missionária. Que Deus te abençoe e te dê um ótimo dia, uma ótima semana, um ótimo ano na presença do Senhor. Estamos chegando ao final. Quero agradecer ao pastor Ulisses, que nos abençoou muito nessa manhã. Que Deus continue abençoando o seu ministério, sua esposa, a sua vida, a igreja, que ele continue sendo com vocês. Quero convidá-lo, você que está aí acompanhando nosso vídeo, para logo mais à noite, a nossa última roda de conversa. Hoje nós vamos falar sobre o sentimento de desesperança. Esse momento de quarentena tem levado muitos a esse sentimento. Mas vamos renovar nossa fé, né? Vamos renovar a nossa confiança. Contaremos com 2 profissionais gabaritadas. Nossa amada irmã Elaine, esposa do querido Michel, e Daniele Bela Guarda, que tem nos abençoado bastante enquanto igreja. Elas vão falar sobre os sentimentos na quarentena, né, nesse tempo aí de Covid. E nós vamos também trazer um fechamento de acordo com aquilo que a Bíblia fala, né? Como a Bíblia aborda esses sentimentos, personagens bíblicos sentindo essas mesmas coisas que eu e você estamos sentindo. Tenho certeza absoluta que sua vida vai ser muito edificada nessa noite. As nossas atividades, elas continuam suspensas. Mas, desde já, eu quero comunicar à igreja, a você que está me assistindo, que no dia 15 de agosto, marca essa data aí, no culto da noite, nós abriremos inscrições para 40 pessoas. Eu não sei como é que vai sair no seu vídeo, mas para 40 pessoas. Eu ainda vou decidir o dia que vai abrir essas inscrições, mas deve ser aí no iniciozinho de agosto, lá pelo dia 5, dia 6 de agosto, a gente vai abrir 40 inscrições para o culto. A princípio serão 40, porque a gente tem o pessoal do louvor e eu também tenho que deixar um número para visitantes. A nossa igreja já criou protocolos para essa volta, estamos tomando todas as medidas. Desde já eu quero informar aqueles que se inscreverem, precisarão vir de máscaras, a gente vai aferir a temperatura. Eu sei que existem muitos que são assintomáticos, eu não posso falar sobre os assintomáticos, né, mas a gente vai tomar todas as medidas preventivas. Mas no dia 15 de agosto, no culto da noite, vai ser a primeira vez, né, desde 15 de março, foi o nosso último culto, ou seja, 4 meses, né? Abril, maio, junho, julho, 5 meses. 5 meses depois, nós reabriremos as nossas portas para
a congregação. Nesse primeiro momento, idosos não poderão participar, e a orientação também é que crianças muito pequenas também não, porque é mais difícil de controlar, né? Se seu filho tem ali 10 anos para cima, 9, 10 anos, ok. Se ele vai ficar ali, não vai ficar tocando em tudo que vê, né? Eu sei que é difícil controlar as crianças, porque eu tenho 2, mas a gente está tomando essas medidas preventivas aí. Comorbidades também não poderão se inscrever nesse primeiro momento, a gente vai esperar mais um pouco. Mas, desde já, eu quero convidar você a participar. Se você entende que não é o momento, não precisa ficar preocupado, irritado. É só não ir, né? Eu quero respeitar o direito daqueles que querem de novo cultuar e respeitar aqueles que também não entendem que seja o momento. Então, se reserve o direito de vir ou não vir, sem ficar chateado, né? Sem ficar falando outras coisas que não tem nada a ver. A gente está fazendo um teste, a gente está seguindo as notícias também que a gente tem visto na cidade do Rio de Janeiro. O número está diminuindo, né? A curva está mantida e um pouco decrescente na região metropolitana. Então a gente tomou alguns cuidados para que pudéssemos chegar a esse momento. Então, dia 15 de agosto, 19h, a gente retorna aos cultos presenciais. Compartilha o link desse vídeo do nosso culto com os amigos, os seus vizinhos, parentes. As nossas atividades na igreja, elas estão retornando aos poucos, as atividades administrativas, né? Em breve eu vou informar melhor um calendário, uns dias para você, se você quiser contar, precisar contar aqui com alguém na igreja. E a gente vai bem tranquilamente caminhando para esse retorno, ok? Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um excelente almoço e te espero logo mais para essa roda de conversas que vai ser simplesmente maravilhosa. Vamos orar? Deus, eu quero te agradecer por esse culto. Ó Deus, vida cristã é o que queremos ter melhor, sermos melhores diante do Senhor, nos apresentarmos melhores diante de Ti. Porque a Tua santidade até nos exige isso, nos pede isso. Fica conosco, abençoa nosso domingo e desde já nos abençoa nessa intenção de voltarmos. Muito obrigado. É isso que eu oro em nome de Jesus. Amém. Eu quero ser semelhante ao leão de Judá. Ser semelhante ao novilho, ser semelhante ao novilho, aprendendo a servir e amar. Aleluia. Ser